Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 20 de fevereiro de 2026. São exatamente 5 horas e 53 minutos. Estamos no propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E estamos começando hoje essa programação de uma maneira que pode mudar a sua mente. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você desde já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe essa live ou essa gravação com os seus amigos, porque isso vai estar me fortalecendo, me ajudando e te ajudando também. Por quê? Porque se você compartilhar essa live e você perder, você pode acessar novamente o link e assistir novamente. Porque hoje o assunto será extremamente importante, tanto para você como para mim. Em meio a situações difíceis, eu estou aqui. Acabei de receber uma notícia triste, né? Mas vocês não têm culpa disso. Ninguém tem culpa disso. Deus não tem culpa disso, porque viveu bem vivido. O meu tio Juquinha, pelos seus 97 anos quase, foi um homem muito abençoado, soube educar os seus filhos e os seus filhos o retribuiu em sua velhice. Todo amor, todo carinho para ele. E ele nos deixou, na noite de ontem, deixou um legado, deixou algo muito mais importante do que dinheiro, do que poder, mas foi um legado, foi a educação, a criação. Deixou filhos maravilhosos, né? Com tantas crueldades que acontecem no mundo, ele soube educar seus filhos. Não daquela maneira como tem costume, né, a família brasileira, mas do filme, aquela maneira da roça, aquela maneira mais bruta, aquela maneira mais rústica, mas os seus filhos são excepcionais, são maravilhosos. Eu quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês que são meus primos aí, tá certo? Que Deus conforte o coração de vocês, de nós, da família que ficamos. Pode ter certeza. O que vocês puderam fazer para Ele em vida, Ele está agradecido. Por mais que Ele não se manifestou, não mostrou com exemplos, não conseguiu expressar, pode ter certeza que Ele soube, Ele sabe, Ele sabia o quanto vocês o amavam. Por isso que vocês fizeram isso, deram o seu melhor. Não se culpe porque não fizeram. Não se culpe por isso não, tá bom? Deus, Ele conforte, principalmente vocês, filhos aí, que é os mais próximos dele. E hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, eu quero dedicar esta live ao meu tio Juquinha, praticamente quase um fundador da cidade de Morrinhos. Não sei ao certo o horário que vai ser o enterro, sei somente que o velório será na cidade, mas eu quero dedicar essa live para ele, por mais que às vezes ele nem vai compreender, não tá, se ele estivesse vivo ele nem ia compreender o que eu ia falar aqui para ele. Mas o exemplo dele é o que está escrito aqui. Aqui está escrito exemplos que fazem acontecer mudanças na mente. Então, o maior exemplo que o tio Juquinha deu para os meus primos foi de permitir eles ir para a cidade estudar, exigir o estudo. Eu lembro que quando eu era pequeno, mamãe falava para mim que, olha, eles moravam na roça e eles vieram para a cidade para estudar. Lógico, foi para trabalhar, mas queria que eles estudassem, tivessem nota boa. E todos vieram. E todos tiveram sua vida. Todos conseguiram ter conseguiram ter suas notas boas, conseguiram ter uma nova vida, todos eles.
Mas por mais que a gente fique triste por isso, a gente tem que ficar alegre, porque são coisas da vida. Viveu bem vivido, aproveitou bastante a vida, foi um exemplo tanto para os seus filhos, seus netos e bisnetos, para toda a família, para todos os seus amigos, de vitalidade, vigor, saúde. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos exemplos que fazem acontecer mudanças na mente. E quais são esses exemplos? Os exemplos, pessoal, são fixos para o crescimento. O que é um exemplo fixo de crescimento? É aquele exemplo que você fixa algo para mudar no seu ser. Você tem que não somente mentalizar aquilo que você almeja, mas ter um pensamento diferente. Vamos supor, eu acabei de ver outra notícia agora de um rapazinho aqui que desde criança tinha mania de pegar um caderno e anotar tudo. Então, ou seja, fazer cálculos. Telvis, eu não consigo, é difícil fazer cálculos, realmente. Se é difícil para o ser humano viver de cálculos, imagine Deus, que não é difícil para ele, que ele fez tudo em cálculo, ele fez a terra, a água, como eu falei na live passada. Tudo à sua proporção correta, tudo da maneira certa. Ele fez da maneira certinha e não teve erro. Os cálculos dele foi centrado, os cálculos dele não teve erro nenhum. Aliás, os resultados dos cálculos que ficaram soberbos, né? Eles sim, eles erraram. Mas Deus não teve erro em nada. Deus fez as coisas tudo certinha, juntou as peças tudo certinha. Ele fez tudo de acordo que tinha que ser feito. Entendeu? Então, Deus não errou em nada. Quem erra somos nós. Nós erramos porque nós somos corruptíveis. Nós somos, às vezes, procuramos ser algo que nós não somos. Que nós não somos. Então, nós procuramos ser algo que nós não somos. Quando escolhemos algo na vida, e esse algo põe e se diz que às vezes é um sonho. Meu tio tinha um sonho. Tinha um sonho. E o sonho, ele vem junto com uma realidade. A realidade do meu tio, Juquinha, era uma outra realidade. Ele tinha um sonho de estudar, ele tinha um sonho de ler, escrever. E ele teve essa oportunidade, aprendeu, mas ele queria estar envolvido mais com o estudo. Ele não queria aquela vida tão pesada da roça, mas não teve as oportunidades a qual os filhos dele, que são meus primos, e nós hoje temos. Ele não teve essas oportunidades, porque às vezes naquela época não se falava tanto em desenvolver a mente, em tanto estudo, né? Era muito difícil, quando se tratava, não, tem que levar o filho para estudar, era muito difícil, era uma vida muito difícil, dificuldades ao extremo. Então, ele preferiu focar no trabalho e trazer o respaldo, a resposta depois com seus filhos, e assim foi feito. E todos hoje se formaram, têm suas profissões, né? Têm suas respectivas profissões, suas formalidades. Enfim, muita coisa aconteceu nesse inteirinho de tempo. E pode ter certeza que aonde o senhor estiver, Tijuquinha, eu agradeço o tempo que Papai do Céu deixou para a gente ver o senhor, aproveitar o senhor. Eu sei que eu fiquei ausente um bom tempo, né, da vida do senhor, porque quando eu era criança, né, minha mãe costumava levar a gente para lá. Mas quando a gente cresce, a gente casa e a gente pensa, não tem necessidade, tinha necessidade sim. É uma lição pra gente, pessoal. Uma lição para você e para mim. Se você tem a oportunidade de visitar aquele parente seu, aquele primo seu, aquele tio seu que há muito tempo você não vê, aproveite enquanto é vida. Aproveite enquanto você tem vida, que você é vivo, e visite. Ligue para ele. Hoje tem modernidade. Na época que eu, tipo assim, eu faço ter não só dele, mas de um pouco dos familiares total, foi um momento que eu não tinha, eu estava sem cabeça, eu era muito jovem, pensava muito mais em mim, muito egoísta. Por isso que com o tempo eu sofri muito e hoje eu estou aqui. O meu sofrimento me levou para a lona.
O meu sofrimento, o sofrimento que eu provoquei, não é foi o meu sofrimento, o sofrimento que eu provoquei, me levou para a lona, me levou para o fundo do poço. E esse fundo do poço me fez ser o que sou hoje. Então, hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais blindada, porque já passei por muitos pedaços difíceis e muitos problemas emocionais, problemas material. E hoje eu tento me esforçar ao máximo de tudo de mim para que eu venha ter uma nova vida. E ter uma nova vida não é fácil. Tem que ter uma nova mentalidade, tem que ter mudanças. Isso eu tenho praticado muito e minha vida tem mudado. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm se esforçado, mas o importante é que você está se esforçando para mudar a sua mentalidade. Então, se você está se esforçando, pode ter certeza. Os exemplos que fazem acontecer mudanças na mente é os seus exemplos. Se eles são bons, se são ruins, mas são exemplos. 2. Adoção de pequenos hábitos. Você tem que procurar mudar seus hábitos. O que é um hábito? Um hábito é um costume. Eu tenho o costume de levantar todo dia de manhã, tomar um café. Tomar um golinho de café. Que se eu não tomar um café, me dá dor de cabeça. Já não se tornou um hábito, se tornou um vício. Mas o hábito é isso. O hábito leva um vício. Um hábito leva um vício, um ciclo vicioso. Um hábito leva costume que nem eu nem você consegue vencer. O hábito, ele te leva, eu tenho um hábito de pessoa fumante, eu tenho um hábito de acabar de almoçar, fazer minha refeição, de fumar um cigarro, é um hábito. Eu tenho um hábito de, quando chegar em casa, tirar os calçados, o calçado do pé antes de entrar em casa, deixar o calçado de fora. Isso é um hábito bom também. Esse é um hábito bom, tá? Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas eu tenho um hábito também de quando eu tomar meu banho, e sempre passar um fio dental, de sempre cuidar da minha higiene pessoal. Então são hábitos. Você tem que procurar ver que hábitos são esses. Se esses hábitos são bons ou são ruins. Um hábito, não tenho nada contra o fumante. Não tenho nada contra o fumante. Você sabe que o cigarro, ele causa muitos problemas de saúde no ser humano. Agora não, você está novo, 15 anos, 20 anos, 24, 30 anos, está novo. Mas quando começar a surgir os problemas, aí vai ser difícil. Porque seu corpo está tudo contaminado. Você só está inserindo fumaça por dentro do corpo. E fumaças prejudiciais à saúde, cheio de química. Você tá, mas eu fumo o fumo mesmo. Mas você está adquirindo uma coisa que não tem necessidade. Qual a necessidade tem de fumar? Nenhuma. Então se tornou um hábito. O hábito se tornou um vício. Então você tem que ver quais são os hábitos bons. Os hábitos bons te fazem mudar. Faz mudar a sua mente. Os hábitos ruins viram um ciclo vicioso. Aí você já não fala que tem hábitos. Eu sou viciado em cigarro. Eu sou viciado em cachaça. Eu sou viciado em mentir. Eu sou viciado em pornografia. Eu sou viciado em trapacear. Se tornou um hábito. Aquele hábito seu se tornou um vício. Então é isso que eu quero dizer para você. Então existe a diferença em hábito bom, que não é vício, mas é um hábito de exemplo. E tem o hábito que é ruim, que se torna vício, que é prejudicial tanto ao seu corpo, seu emocional, sua cabeça. Então, não estou crucificando ninguém. Eu estou simplesmente mostrando para você que existe hábito e hábitos. E esses hábitos e hábitos podem mudar a sua vida. Você que permite. É você que permite, pessoal. Eu já falei várias vezes que a sua vida é o que você é. Você sabe que a sua vida é o que você é. A sua vida é o que você pensa. A sua vida é o que você propõe para ela. Você simplesmente não pode deixar
que todo esse contexto, ele venha destruir aquilo que você mais tem na vida, que é a sua vida, que é a sua liberdade. Quando você procura, você vai ter hábitos errados, o seu corpo sente. Quando você tem hábitos totalmente contrários, o seu corpo, sua vida, sua mente, sua família, tudo vai sentir. Então procure ter hábitos bons, hábitos que vai trocar sua mentalidade. 3. Novas expectativas, novas experiências. É isso, agora sim. Para mim ter um mindset é que uma nova mentalidade, eu tenho que ter novas experiências. E o que é uma nova experiência? É aí onde que vem. Não é a cereja do bolo, tá? Aí começa a fatiar o bolo certinho. Eu tenho experiência com culinária. Eu tenho experiência com pintura de casa. Eu tenho experiência na cozinha. Eu tenho experiência com cirurgia plástica. Eu tenho experiência em matemática, em português. Ou seja, experiências. Mas você procurou novas experiências? Não aquelas aventuradas, pessoal. Não isso. Experiências novas. Coisas novas. Por exemplo, eu vi um exemplo de um médico pela internet, que ele é médico, cirurgião, mas na hora que ele está como se fosse no descanso dele, que ele está às vezes com a família ali, que ele gosta de pintar. Pintar quadro. E tem várias telas pintadas. Ele não vende nenhuma, tem várias telas na casa dele. É um hábito, ele se tornou um hobby, uma experiência nova. Ele fala que quando ele está pintando os quadros ali, ele vai para outra dimensão. Ele relaxa, ele descansa muito mais que ficar em casa dormindo, do que ficar em casa se descansando. Não, ele vai para o ateliê dele, começa a pintar e quando vê já passou o dia. E ele fica mais descansado, ele fica mais concentrado na profissão que ele tem. Por quê? Porque ele procurou a nova experiência. E ele falou que quer ter novas experiências. Ele quer, ele falou que quer ver o que acontece com o corpo. Ele quer sentir na pele com o corpo ao extremo frio. Ele já, tipo assim, não é um médico de renome, rico, mas ele tem vontade de conhecer o local onde tem neve. Então ele quer tomar banho gelado na neve, como ele já viu muitos atores lá, né, em Hollywood, fazendo isso aí, muitos artistas, né? Ele quer ter essa experiência. Ele já tentou pôr na banheira, mas não é aquilo que ele imaginava. Ele quer na neve. Eu vi aquele, é o Malmoa, né, tomando banho. Ele entrou dentro de um lago congelante. Ele teve uma experiência. E dizem que o banho frio, né, desenvolve a agilidade na nossa mente, né? Eu não sei se essa é verdade. Eu vou procurar. Eu estava tomando um tempo atrás, levantando pela manhã e tomando banho frio. Só que eu tenho que tomar banho da maneira certa, né? Eu tomava o banho frio e às vezes estava quentinho na coberta. Noite inteira quente, tomava banho frio e já pisava descalço no chão. Aí vai a gripe, né? Agora eu já sei como fazer. Eu tenho que preparar o corpo para aquele ambiente. Acostumar meu corpo. Por quê? Porque isso aí desenvolve a nova experiência, nova mudança para o corpo. Isso é nova coisa para a mente. A mente começa, o cérebro começa a entender. Olha, o cara está na atividade, ele está saindo do automático, ele está querendo pegar a condução certa, ele está saindo automático. Porque todos nós, eu e você, vivemos no automático. Por quê? Levantamos o horário para ir trabalhar. Aí pegamos condução, o carro, moto, ônibus. Chegamos no trabalho, cumprimos a carga, chegar na hora do almoço, no horário do almoço. Aí sai à tarde, retorna para o trabalho. Sai do trabalho, retorna para casa. E é a mesma rotina, todo dia. Então se tornou o quê? Uma coisa automática, uma coisa robótica. Aí quando você tem uma ideia durante o dia, diferente, mas será que vai dar certo? Não, já deu certo. Você tem que mentalizar aquilo. Não é só pensar. Eu pensei que hoje eu vou voltar para casa correndo. Mas é tão longe. Antes de você falar, mentaliza. Se eu vou correr, você começa a mentalizar. Vou correr por aqui, assim. Hoje estou assim, mas eu vou me com roupa melhor amanhã.
trago uma mochila, eu troco de roupa. É assim, você vai mentalizando. Depois você mentaliza, fala, não, hoje eu vou na caminhada. Você está mudando um pouco a sua mente. Um pouco não. Você está mudando de direção extraordinária a sua mente. Porque seus 20 anos, 30 anos, 15 anos de trabalho só aquele jeito, de repente você dá um stop, você dá sabe, você dá você para naquele momento, você dá um stop naquela jornada, acostumada ao seu corpo. E aquilo traz para você o que benefício? Que você vai ver que vai mudar. Então, isso aqui que eu estou falando, pessoal, são oportunidades que você pode ter. Nunca as pessoas, aliás, nunca não, nunca é muito forte, mas muitas pessoas não tomam essa iniciativa. Por quê? Tem medo. Tem medo de tomar essas novas iniciativas e dar errado a sua vida. Mas é aí que está a história, pessoal. Exemplos que fazem acontecer mudanças na mente são desafios. São desafios. É desafios. Você tem que se autodesafiar. Não é auto se mutilar. Eu vou passar aqui, vou pôr uma forca no pescoço, vou tentar, mas se morrer, morreu. Não, vou tentar passar aqui, equilibrando aqui bem no cume do prédio, com cuidado para não cair lá embaixo. Não é esse desafio, é um desafio seu. Aquilo que está dentro de você, eu não consigo fazer esse cálculo, eu vou me esforçar a fazer esse cálculo. Eu preciso fazer algo, eu não consigo fazer, mas eu vou me esforçar para fazer algo. Eu não consigo levantar de madrugada para assistir a live do Telvis, mas eu vou me esforçar para levantar. Então você está se desafiando. Mas a live do Telvis é chata, é enjoada, mas você vai se esforçar para ouvir, porque é disciplina, pessoal. Começar já começa a disciplina. Você levantar cedo, seu cortisol está lá embaixo. Você não tem adrenalina nenhuma, praticamente nenhuma. Você está enchendo de informação. Eu estou enchendo de informação agora. Tudo que eu leio aqui, eu escrevo, eu leio e serve para mim depois. Então estou me enchendo de informação para que essas informações venham trazer benefícios para mim em um futuro breve. Logo ali, não é ano que vem, não. Logo ali, é só não ter ansiedade. E olha que a ansiedade bate forte e que as coisas engrenando acontecer. Mas são fatos que tem que acontecer. Existe um processo. Para mim estar fazendo a live aqui para vocês, hoje é dia 20 de fevereiro, praticamente aí 50 dias. Desde o dia 1º de janeiro de 2026, eu estou fazendo essa live de madrugada, levantando às 4h37, 4h20, 4h28, todos os dias, me arrumando, preparando. Faço a live das 5h50, 5h53, 5h55, vai até 6 horas. 5h50, aliás, 4h50, como é iniciar, melhor dizer, inicia 4h50, 4h55 e vai até as 5h50, 5h56, 6 horas. Então, para mim já tá se tornando um hábito levantar esse horário e ensinar e pegar o aprendizado para mim. Mas é um hábito bom, por quê? É um exemplo que quero que faça, que aconteça mudança na minha mente. É um exemplo que eu quero que aconteça. Isso está mudando a minha mente. Isso está me aproximando mais de Deus. Eu estava muito longe, mesmo dentro da igreja, mesmo nas coisas que eu faço, eu reconheço, eu estava um pouco longe de Deus. Eu estou mais próximo, mais perto. E além disso, busco a sabedoria no Senhor com mais frequência. Eu oro com mais frequência. Porque eu não dou tempo para o meu hormônio da carne falar mais alto. Antes, eu observei em 50 dias, praticamente. Antes eu queria resolver as coisas no força do braço. Eu sempre resolvi as coisas na força do braço. Mas quando eu passei a entender que as coisas é de Deus, é com Deus que resolve, eu comecei a deixar Deus agir. O problema é esse. Aí você deixa Deus agir em 1, 2, na terceira, quarta, quinta, você que quer resolver. Então, seja, cada 10, você quer resolver 4, 5, 6, e deixa Deus resolver só 3 ou 4. Aí você quebra a cara.
mesmo quebrando a cara, mas agora não. Parece que eu estou mais assim, 100% confiante. 100% confiante nas mãos de Deus. Lógico, eu não estou. Ah, Deus vai fazer, vou esperar, Deus vai resolver. Não estou de braço cruzado. Eu estou na ativa. Gravo vídeo, posto vídeo, faço a ligação, converso com um, converso com outro, venho aqui para a live, pego informações, busco, leio, sento, vou escrever o que tem que ser feito. Então eu estou buscando meios para mudar tanto a mentalidade de vocês como a minha mentalidade. E pode ter certeza, vai mudar a mentalidade. Vai transformar a mentalidade. Então entenda. Isso é a adoção de pequenos hábitos. É um pequeno hábito que eu estou mudando. É um hábito de acordar mais cedo. Eu sei que pra gente acordar cedo, meu Deus, é uma guerra. Mas também vai dormir tarde, né? Quer dormir 1h da manhã, meia-noite, fica lá com o dedinho no celular. Me chegar em casa, arrumar os trem tudo, não, vou dormir cedo, quero acordar. E você começa a pegar, injetar dentro da sua mente coisa boa, que você vai adotar pequenos hábitos. Novas coisas. Terceiro, novas experiências. Você vai ter nova experiência. Você não tinha costume de levantar de madrugada. Você não tinha costume de ficar de frente a uma telinha de celular e ouvindo a pessoa falando contigo, te explicando, mostrando um caminho. Você não tinha esse costume. O seu costume é levantar cedo, já tomar um banho, já arrumar a marmita, arrumar as coisas, ó. Essa aqui que está... já vaza. Vaza pro trabalho. Era seu costume. Então você vai ter uma nova experiência. Espera aí. Enquanto eu estiver tomando banho, eu ponho, clico e escuto ele. O que tem para falar hoje? Eu nada. Deus que prepara tudo. Ele que deixa preparado. Ele usa minha mente, escreve isso aqui, escrevo. Aí eu vou estudar. Pô, cara, pior que é verdade. Entende? Então isso é nova experiência. Buscar nova experiência. Ter uma experiência diferente no trabalho. Se você lá é uma pessoa, uma secretária, ou uma pessoa que só trabalha ali no computador, alguma coisa que você tem, só aquilo ali focado, você tem que ter novas experiências. Nova experiência de trabalho. Criar um novo vínculo de geração de renda. Ah, mas eu tenho medo. Quem é que não tem medo, meu irmão? Minha amiga, quem é que não tem medo? Quem é que vai fazer um investimento e não tem medo? Lógico que você tem que ser inteligente. Não acredite naquilo que você vai investir que 10 e vai pegar 1.000 com 15 dias. Isso não existe. Isso aí, pode acreditar, isso não existe. O investimento é a longo prazo que você conquista, você ter. Então não existe esse negócio, não, tem que ir lá, porque eu vou dar 10 lá, daqui 15 dias eu tenho 1 milhão. Mentira, isso aí é trapaço, isso aí é erro. Então, novas experiências é você fazer um investimento diferente. Poxa, eu estou aqui no escritório, vou dar um exemplo fácil, né? Simples. Eu estou aqui no escritório, minha esposa está em casa, meus filhos. Não, vou pegar um valor aqui. Já que vocês ficam em casa, às vezes a esposa não tem condições de trabalhar, né? Não tem condição de trabalhar, o que você vai fazer? Bem, isso importa, não, vou fazer uma laranjinha aqui, vou fazer pizza, vou pagar um curso para vocês. Uma experiência de empreendedor. Você faz, banca e deixa seus filhos, sua família vender, você não está trabalhando. Então você está buscando experiência diferente. Aí sua esposa só vai te ligar. Quando você chegar em casa, ela vai te falar, meu bem, vendemos tantos hoje, tem que comprar isso. Você passa o dinheiro, ela vai lá e compra o restante. Lógico que o dinheiro tem que se gerar. Aí você não tem que nem passar o dinheiro. Você já fez a compra, comprou toda a matéria-prima. Aí o que você vai fazer? Você só vai retirar o valor do lucro, né? De início, não sugiro você pegar lucro nenhum para você. De início é reinvestir aquilo que você tem. Aí você investiu ali R$1.000, e daqueles 1.000 se transformou em 2.000, invista os R$2.000, e dos 2.000 se transformou em 4, reinvista os 4, não tira nada para você, nos primeiros 6 meses. É os primeiros 6 meses. Deixa ele se auto-reinvestir. Por quê? Porque ali, quando você reinveste o que você ganha, a sua mente está tendo novos hábitos, né? Você está fixando
o crescimento, colocando fixo o crescimento de crescimento, você está tendo nova experiência. Então você está educando a sua mente, que a sua mente é acostumada a trabalhar e ganhar aquele X. Todo mês trabalhando aquilo ali. Aí quando você vai empreender, não, mas como? Agora ganhou 4, nossa, aí você começa a encher os olhos, a mente, né? O coração, não, você tem aí tanto, dá para fazer uma viagem, dá para comprar sua roupa, dá para comprar aquilo que você quer. Aí você não pode cair nessa vozinha que fica na sua cabeça aí, não. Aí você tem que sempre entender, não, vou reinvestir. Vou reinvestir. De repente, você já está recebendo 10 mil. Quando você começar a receber os seus 10 mil, aí você pode tirar uma porcentagem. Mas não somente para você, para todos. Uma fatia do bolo. Contudo que o que sobra, você ganha mais 10. Caso isso não aconteça, não é hora ainda de fazer, tirar para você ainda. Você tem que reinvestir até chegar a um valor. Por exemplo, são 2, 3 pessoas, tá trabalhando com isso aí, para tirar um valor bom, né, para todo mundo ser satisfatório. 1.500 cada um. Então tem que dar 4.500 de lucro mensal. De lucro naquilo que não é mensal, de lucro naquilo que você faz. Se está ganhando isso e mais o valor que, ó, você tem que entender. Você investiu tanto, aquele tanto gera o dobro, o triplo do valor. Paga os seus 4.500 e reinveste, sobra ainda para você reinvestir mais, beleza. Não é fazer assim, não, eu investi 5, ganhei 10, vou tirar 5 para mim, 5 vou investir de novo. Não, você investiu 5, ficou 10, reinveste os 5 que você já tinha e o mais 5 que você ganhou. É assim. De 10 saiu para 20, então você vai ganhar, tirar o não. Você vai pegar os 20, vai reinvestir os 20 que você vendeu e os 20 e os 10 que você ganhou. Falei, você vai investir os 10 que você ganhou e os 10 que você vendeu. Deu 40. Aí você vai investir os 20 que você gastou ali e outros 20 que você ganhou. Aí você vai tirar daquela porção. Não, agora acho que tá na hora, né? Aí você tem que verificar se dá para você manter aquilo. Se for o caso, você descer de 40 para 30, pelo menos um período, e depois voltar para 40, beleza. Se não, não faça. Tira uma proporção menor. Então isso é o quê? Uma nova experiência. Você tem uma nova experiência em empreender com algo. Você tem que praticar isso. Eu pratico isso, me esforço o máximo possível praticar assim. Certo? Eu me esforço. Eu sempre procuro tirar uma fatia bem pequena para mim, de todo o serviço que eu faço. Eu passo um montante para casa, tudo, mas eu tiro uma fatia pequena para mim. Porque esse pequeno eu tô andando no carro, precisa de pôr um combustível no carro, um pneu fura. Ou se não acontecer isso, tá guardado o valor. Ou tenho que cortar um cabelo. Eu tô ali, vou comprar um determinado lugar. Não, vou comprar essa ferramenta. Não precisou, meu bem. Vou fazer um pix, vou pegar aqui o dinheiro que não preciso falar. Porque não é mandar em mim. Eu não preciso. Por quê? Porque o dinheiro já está investido em alguma coisa, que é na minha família. E o outro tira uma parte que é bem pequeno. Então, você tem que aprender a conviver com pouco. O muito vai ser o seu legado. Muito é o legado. Você vê o exemplo do meu tio Juquinha. Convivia com pouco, mas o muito dele era o legado. Era a educação, os filhos junto com ele. Então, é um exemplo. Esse é um exemplo. Eu ia falar uma coisa diferente e passei a falar outra coisa, refletindo o que eu via no meu tio Juquinha. E tem mais ainda. Aqui, ó. Reframing. O que é reframing? É uma reavaliação de novas crenças e limitações. Tem coisas que a gente tem que reavaliar na nossa mente. A maneira que expressamos as nossas palavras para as pessoas, a maneira que conversamos com as pessoas, a maneira que nós mostramos um produto para os nossos clientes, a maneira que chegamos em ambiente, a maneira que recebemos notícias boas e notícias ruins. Então, nós temos que fazer esse reframing, temos que fazer essa reavaliação de novas crenças limitantes, porque tudo em nossa vida foi instruída pelos nossos pais. Não é verdade? Desde pequeno, você que não teve pai, não teve mãe, mas alguém te instruiu a fazer alguma coisa. Um tio, uma avó, um pai, uma mãe adotivo,
não sei, alguém te deu a oportunidade de você estudar, alguém. Só que ali ficou crenças. Você foi limitado a essas crenças. Você foi levado a essas crenças. E essas crenças se tornaram limitantes na sua vida. Limitante, coisa limitada. Era só até aqui, ó. Dá para você chegar até lá em cima, mas você não chegou porque você foi educado até aqui. Limitante. Teve um limite, o teto, aqui. Mas você poderia chegar além. Mas você não chegou além porque você foi programado aqui. E olha que tem mais alcance, mais altura para você subir. Só que você não sobe mais porque você está limitado. A sua mente está limitada. Você foi programado para chegar só aqui onde você chegou. Você foi programado para ter somente o que você tem hoje. Você foi programado somente para estar onde está até hoje. Mas não te deram a oportunidade de eu crescer. Não. Por quê? Porque eles não tiveram essa oportunidade na infância. Eles foram educados assim também. Não é culpa deles. E nem dos avós. E assim vai indo, gente. É uma cadeia, efeito dominó. Mas quando chegou em você agora, que você está ouvindo isso aqui, você quebra esse elo, essa transição hereditária. Você quebra o protocolo. Você quer mudar. Por isso que você está nessa live aqui hoje. Você quer mudar. E para ter essa mudança, você procura ofender a sua vontade. Você ofende o seu eu. Você não quer mais viver dessa maneira. Você quer uma coisa mudada. Você quer uma coisa transformada. E isso traz para você uma reavaliação de novas crenças limitantes. Aí você começa a ver que tudo tem um fluxo. Tudo tem o seu limite. Mas nós, seres humanos, somos ilimitáveis. Temos limites de vida. Aliás, dizer melhor para aquelas pessoas que são conservadoras antigas não entender ignorância da minha parte, tá? Nós somos ilimitados em pensamento. Os nossos pensamentos é ilimitado. O seu pensamento, o meu pensamento é ilimitado. Eu estou falando com você, que tem seus 90 anos, 80, 50, 60, 40, 30, 20 anos. O seu pensamento é ilimitado. O seu pensamento é. Mas, chega em determinada idade, o corpo não aguenta, o corpo está limitado. A cabeça quer fazer, mas o corpo não dá conta. Então já é um limite. Normal, natural. Mas se você pegar esse limite desde a sua infância e começar a praticar, já não tem limite. Ao invés de você ter o limite com seus 60, você vai ter seu limite lá com 70, ou 80, ou 90. Por exemplo, esporte físico. Praticar atividades físicas, né? A pessoa não tem costume. De 40, 50 anos começar a fazer atividade física, o cara vai quase morrer no início. Mas quando ele pegar aquele costume, exotic, bom dia com alegria, seja bem-vindo. Quando ele consegue praticar aquele exercício, ele começa quase a morrer. Mas depois, o corpo dele começa a acostumar. Ou seja, você tirou a crença limitante, está colocando uma outra crença naquela vida. A pessoa começa a modificar seu pensamento. Ela começa a jogar o corpo dela uma terapia de mudança. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Então você acostumou sua vida toda. Você tem seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, não pratica exercício, nada, atividade física. Só come, trabalha e dorme, responsabilidade na igreja, responsabilidade no trabalho, responsabilidade em casa, família. Mas você não tira o tempo pro seu corpo. Você vai lá e faz seus exames. E o médico fala, você tem que praticar atividade física. Não precisa agora não. Vou começar. E se começar, nunca começa. Você já viu aquela história de final de ano? Final de ano, as mulheradas, todo mundo começa. Não vai fazer um regime, tá? Para que chegar um ano novo, pro vestido cair bem. Eu tenho que fazer uma dieta, né? Eu vou ter que fazer dieta, emagrecer tanto que vou comprar aquele vestido. Olha, aquele vestido vai ser lindo e belo. Então, quando chegar no final do ano, eu vou vestir aquele vestido, vai cair bem no meu corpo, vou estar mais magra, vou estar mais... Eu estou praticando exercício agora.
Olha, nunca praticou exercício. Ficou o ano inteiro sem praticar exercício. Ficou o ano inteiro sem fazer nada de exercício. Nada, atividade física nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando tá faltando 2 ou 3 meses para finalizar o ano, aí já começa, não. Aí já quer fazer o jejum intermitente, ficar sem comer longos períodos, aí começa a procurar muita coisa e quer fazer exercício. Aí ela pega o corpo dela e dá uma pancada, achando que o corpo dela é como se fosse uma marionete, achando que o corpo dela é um objeto. Aí, beleza, ela até consegue os quilinhos indesejáveis perder. Ela perde os quilinhos indesejáveis. Ela perde, tá? Ela perde. Que depois que passar o final de ano, ela começa a achar tudo de novo. Ela perde os quilinhos indesejáveis. Mas acabou o ano novo, bora pra panela, vamos comer. Mas tem aquelas que não perde os quilinhos indesejáveis, elimina. Porque a diferença de perder e eliminar, perder você pode achar, eliminar acabou, deixa de existir. Aí ela faz o quê? Ela fez uma doação de pequenos hábitos, ela mudou o hábito dela. Ela está tendo uma nova experiência, ela está fixando um novo crescimento, ela está fazendo uma reavaliação de nova crença ilimitante. Então, aí ela continua, aí ela começa a pegar gostinho pela coisa. Poxa, por que eu não fiz isso há mais tempo? Você está entendendo? Então aí pode ser uma vovozinha de 60 anos, 70 anos, 50. Faz isso. Eu conheço um senhor, ele tem 65 anos. O cara todo dia na academia. Já tem mais de... Eu tô aqui em Goianeira desde 2006. Eu conheço desde 2006. Então tem 20 anos. 20 anos! Então desde os 40 ele tá praticando. Ele tá lá na academia todo dia de madrugada. Você olha pra ele, um baixinho, então não dá nada pro ele. Aí na hora que ele veste as roupinhas mais apertadas, tá lá o músculo desse tamanho assim. Mas ele não faz isso por musculatura. Ele faz isso por saúde. Ele se pegou esse hábito. Um hábito inovador. Ele tirou aquela crença limitante dele e colocou uma nova crença. Falou, não, eu tenho que ser mais saudável. Eu tenho que cuidar do meu corpo. O meu corpo é reflexo. Se o meu corpo não estiver bom, minha mente não vai estar boa. Você aqui tem que pensar o contrário. Minha mente tem que estar boa para o meu corpo estar bom, né? Então, é isso. Isso que existe. Você tem que mudar esses hábitos. Quinto, experiência de novas... exemplaridade de novas experiências. Aí você pegar os exemplos a qual eu estou falando, que foram novas experiências que essas pessoas fizeram, e estão praticando e estão dando certo. É muito forte. Você pegar um exemplo de uma pessoa que está ali há dias, meses, anos, até décadas. Aí você pega o exemplo dele para você. E você acata para você. Você traz para você e se esforça para praticar. Por que com ele deu certo e com você não pode dar certo? Mas você tem que examinar bem. Às vezes, a mentalidade dele está mais acelerada que a sua. Ele já não está mais em crença limitada. Ele já procurou nova experiência, procurou adotar novos pequenos hábitos, né? A vida dele está em fixo crescer mentalmente. Porque a gente sabe que não é crescer o corpo, crescer a renda, a conta bancária, é a mente. Porque sua mente sendo rica, tudo em sua volta é reflexo. Já falei isso várias vezes aqui. Que a prosperidade, ela não vem pelo que você tem, ela vem pelo que você é. A verdadeira prosperidade vem pelo que você é. Se você é bom, não também se adianta ser bom, tá? Se você coloca Deus em primeiro lugar, você, Deus em primeiro, você depois, sua família, pode ter certeza que monetariamente você vai estar bom. Vai passar os altos e baixos, sim. Mas você tem uma base, uma estrutura que é Deus. Você tem uma estrutura que é Deus, que é você, que é família, que te segura as pontas. Você pode passar por todos os perrengues. Qualquer perrengue. Você vai se sentir forte. Você vai se sentir firme naquilo que está fazendo. Então existe essa maneira de viver. Você quer viver uma vida mais leve?
Se esforça para viver mais leve. Mas se esforça da maneira certa. Se esforça para viver certo. Olha, não é fácil viver uma vida leve nos tempos de hoje, não. Por quê? Temos muitas informações, acesso ilimitado em nossas mãos, que é através do smartphone. Mas as coisas mais simples nós esquecemos. Você esqueceu. Eu esqueci. Então, é nessas coisas mais simples que conseguimos entender que nós temos exemplaridade de novas experiências. Pega o exemplo do seu avô aí, ó, do seu bisavô. O seu avô, bisavô lá levantava de madrugada. Levantava 4 horas da manhã para tirar leite. Que morava na roça, né? Levantava aí de madrugada para tirar leite. Olha, um frio, chovendo ou não, tinha que levantar de madrugada para tirar leite. O leite para quê? Para te alimentar. Às vezes o leite era vendido, ou o leite fazia queijo, com o leite fazia queijo, fazia manteiga. Às vezes o leite era vendido, era o sustento da casa. Então pega esse exemplo do seu avô aí. Você quer um exemplo maior que esse? Os seus pais aprenderam a levantar junto com o pai, que é seu avô, de madrugada para fazer isso. E o seu avô foi chegando a uma idade mais, e os seus pais começaram a assumir o posto do seu avô. A levantar de madrugada e fazer isso. Ou seja, eles iam para o trabalho, porque vai fazer o quê? Vou levantar e vou fazer o quê? Olha o tanto de coisa, principalmente para quem mora na roça, né? Quem mora na fazenda. Eu estou falando daquelas pessoas que moravam em roça. A gente da cidade já tá meio caminho andado, né? Os pais já sofreram demais e me deu um habitat diferente. Então, levantava de madrugada, 4, 3:30 da manhã, não sei o horário, mas era esse horário. Ia lá pro curral, mas um frio, ou se estivesse chovendo, mas tinha que ir. Aí tirar leite vaca por vaca na mão, não tinha ordenha, não tinha condição de comprar ordenha. Mas queria ali tirar o leite, porque daquele leite tirava a manteiga da casa, o queijo para casa, o leite para os meninos. E vendia o leite ainda. Eles consumiam aquilo e vendiam. Era aquela renda. Entende? Então, esse é um exemplo. Pegue esse exemplo para você. Então tem que levantar cedo para tirar leite de vaca. Não. Vamos representar que seu avô é você, levantando de madrugada. Certo? E que essa vaca sou eu. E que o leite que sai são as palavras que eu estou falando. Que essas palavras vêm tudo da Bíblia. Nós vamos já começar, semana que vem, a segunda fase do Está Escrito. E se prepara. Se prepara, porque cada dia vai ser extraordinário. Vai ser dias extraordinários da sua vida. Você pegou a visão aí? Mentaliza aí, ó. Não que eu sou a vaca, tá? Mas mentaliza você no lugar do seu avô, levantando cedo. Não estou falando da fazenda. Eu estou falando na roça. Seu avô com 60, 70, 80 anos, não precisava morar na fazenda mais, mas estava levantando de madrugada, pegando o celular, pondo de frente aqui, assistindo uma palavra, uma coisa que motiva a fé dele, que faz ele crescer, ou seja, se alimentando. O avô levantava de madrugada, pegava a vaca, tirava o leite de consumo, a manteiga, queijo, vendia o leite. Hoje, seu avô, ele levanta de madrugada, ele pega o celular, ouve o que estou falando, está se alimentando daquilo para dar para vocês. E por mais que ele está pegando muitas informações, ele dá essas informações para os outros. Ele mantém outras pessoas. Ele alimenta outras pessoas com as ideias. Você entendeu? Sincronizou? Destravou a mente aí. É um código isso aqui, pessoal. Tudo que eu tenho, recebo, eu quero doar.
Ou tudo que o seu avô fez, ele doou para os filhos. E tudo que os filhos, que são seus pais, fez, estão doando para vocês. E tudo que vocês têm, vocês vão doar para os seus filhos. É um ciclo. Mas que seja um ciclo de maneira legal, que não seja uma coisa limitada, que seja uma coisa extraordinária, que mude a visão. Compreende onde eu quero chegar? Então, isso é exemplaridade de experiência. A experiência que você começa a adquirir hoje vai servir lá na frente. Se não for para você, vai ser para os seus filhos. Se não for para os seus filhos, vai ser para os seus netos e assim sucessivamente. E sexto e último, terapia e ferramenta de autoconhecimento. Uma terapia e ferramenta de autoconhecimento. O que é? Uma literatura. Você quer uma ferramenta melhor? A literatura. Ler livro. Meu avô não sabe ler livro. Tenha paciência com ele. Vai lá e pega o livro e ensina ele. Olha, meu sogro. Lembrei do meu sogro. O meu sogro, ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Ele sabia ler algumas coisinhas. Aí, um belo dia, a gente adquiriu um livro e eu peguei, minha esposa pegou esse livro e deu para ele ler. E ele até começou a ler. Começou até a falar bonito por causa das palavras. Mas ele lia, a gente ia, sentava com ele, fazia uma junção, CA, o que é K, RA, que é RA, C mudo T é R, caráter. Ele, é caracter. Não, é caráter. Aí fala, caráter? Karatê? Karatê? Mas ele foi aprendendo. Aí eu fui mais profundo. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma Bíblia para ele também. Aí nós demos uma Bíblia para ele e ensinou. Quando eu ia lá para a roça, eu pegava o que eu tinha e ensinava ele. Ô Jorge, vem cá, vamos sentar aqui. De manhã cedo. Ele levantava cedo para tirar o leite, voltava, ficava sentado lá dentro. Lá fora ele já levantava cedo, pegava a Bíblia e o livro. E ia junto. Qual que você quer? Não, lê esse aqui. A Bíblia tem umas palavras muito difíceis, né? Os nomes das pessoas muito difíceis e tal. E o livro? Não, o livro tem umas palavras melhores. Eu falei, não, vamos ler a Bíblia. Aí eu pegava um versículo. Lê aqui. Aí eu acompanhava ele. Aí ele errava. Fica calmo, relaxa. Relaxa. Aí ele lia certinho. Não é que ele lia, leu o versículo, aí eu perguntava para ele, você entendeu uma coisa? Não entendi não. Não entendi não. Aí li o versículo 1, 2, 3 vezes. Aí eu perguntava para ele, você entendeu? Não entendi não. Eu falei, então tá, vamos lá pro livro. Aí chegar no livro, lia, porque o livro falava sobre amor, sobre casamento. Ah, aqui tá falando do casamento. Então, ou seja, às vezes o raciocínio dele para aprender a palavra de Deus era mais lento, porque é o espírito da palavra de Deus que alimenta a gente. É o espírito de um livro que alimenta a gente. Às vezes, a maneira que se escreve o livro, às vezes a pessoa pronuncia melhor. Mas não é culpa da pessoa que está lendo, falta de interesse dela. Não, não é isso. Quero que você entenda. É a forma de falar, de pronunciar. É a forma de transmissão da escrita que a pessoa vai compreender melhor. Tudo bem, a Bíblia eu não sou contra, ela está certinha. Tem que ler daquela forma ali mesmo. Mas também tem um esforço um pouco da pessoa. Mas depois, com o tempo, ele foi aprendendo. Olha que depois ele mudou muita coisa. Aí quando começou a passar uma novela chamada aquela José do Egito, foi uma novela muito grande, passou na RT Record, ele acompanhou todos os capítulos. Aí foi passando uma novela bíblica atrás da outra. Aí, quando eu ia para lá no final de semana, eu pegava a Bíblia junto com ele e ia lá no capítulo da novela. E a gente, aí ele começou a ler mais paulativamente. Não assim, ele lia, falava assim. Antes ele lia assim, ó. Exemplos. Falei assim. Depois não, ele já começava a ler mais, quando ele começou a desenvolver mais a literatura dele, exemplos, exemplos, já mais direto. Fazem. Entendeu? Ele já começou a pronunciar. Então você vê que com aquele tempo, e foi, gente, e não foi, ó, da noite pro dia, isso não. Foi dias, meses, anos. Anos, eu tô falando anos. Um processo. Então, ele permitiu que houvesse essa mudança dentro dele.
Então você tem que permitir essa mudança. Ele se permitiu porque ele queria. Por mais que ele vivia na roça, ele tinha... Que meu sogro também não está entre a gente. O pai o promoveu ao reino dos céus. Um homem muito exemplo, um exemplo muito forte. Meu segundo pai, sempre falo, meu segundo pai. Aí, tem o meu primeiro pai, que é Deus, né? Meu segundo pai, que é o Teneciro, que também já faleceu, já partiu. E o meu terceiro pai, mas na terra é o segundo pai, o Jorge. Um homem extraordinário. Meu sogro foi extraordinário para mim. Aprendi muita coisa com ele. Muita. Praticamente o que eu sou hoje, um pouco que eu sou, porque eu vivi mais tempo pro lado de cá do que pro lado pelos meus familiares, porque eu fui criado pelos pais, minha mãe até uns 16, 17 anos. De lá para cá eu engrenei nessa família de cá e tive um amor tão forte por aqui. Tudo bem, eu tinha minha mãe e meu pai, mas parece que lá era uma coisa diferente. Então, eu peguei as coisas boas dele, o caráter dele. A missão do meu sogro, eu vejo que a missão do meu sogro aqui na terra não foi ser um pai, não foi ser somente um sogro, não foi só somente um avô, não. A missão do meu sogro é o legado de caráter, o respeito. Isso eu te falo com todas as letras. Aprendi a respeitar mais as pessoas com o meu sogro, porque era um exemplo a respeitar o espaço. Meu sogro era tão sistemático, né? Que chegava em determinado lugar e acontecia, falar alguma coisa e ficar calado. Se a pessoa perguntasse, ele falava. E às vezes eu me pego, às vezes eu quero atropelar. Às vezes eu lembro dele, eu freio. Mas isso é um exemplo. Isso aí é uma exemplaridade de novas experiências. Coisa que eu não tinha. Coisa que eu não tinha. Respeito com as pessoas. E aprendi com ele. Ei, Orcelo Barbosa do Amaral. Grande homem. Que Deus o tenha, que Deus o tenha, né? E que nós familiares sempre tenhamos só boas lembranças de ti, viu? Mais conhecido como Jorge, meu sogro, meu segundo pai. E aquele foi meu segundo pai. Aquele ali, aquele ali, quando eu fazia uma coisa de errada, ele chegava em mim igual um filho. Rapaz, não é desse jeito não. E eu já via assim daquele jeito, até murchava. Eu até murchava, mas eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito com ele. A gente brincava muito. Fomos muitos amigos, mas muito amigo mesmo. Muitos amigos. Coisas que nem os filhos dele faziam com ele, eu fazia com ele. Nós fazíamos um com o outro. É uma amizade, um amor extraordinário. Uma coisa que ficou guardada aqui na minha mente, na minha cabeça. E eu tenho certeza, com o seu avô também do mesmo jeito. Com o tio Juquinha foi do mesmo jeito, os filhos com ele, os netos com o tio Juquinha. Tenho certeza. Essa live hoje foi dedicada para ter esses exemplos que fazem acontecer mudança na mente. E é exemplo das pessoas antigas que nós amamos, que um dia estavam conosco e hoje não estão mais. Os exemplos bons, o legado, isso é muito satisfatório, mais rico. Não é o exemplo de, o cara me mostrou como fazer, adquirir uma coisa, um conhecimento. Não, não é esse exemplo. Exemplos de caráter, de simplicidade. Esses exemplos é o que muda a história da gente. Você não tem noção quão é gratificante. E para encerrar, pessoal, a mudança real acontece quando a vontade de mudar eu tive que escrever aqui, né? Porque é muita coisa, ó. A mudança real acontece quando a vontade de mudar é acompanhada por uma ação contínua, desafiando o que é forte e cultivando os novos hábitos. Essa é a mudança real. Essa mudança na mente é isso. É quando você tem uma vontade de si e tem ação contínua. Você não muda porque eu estou falando que você tem que mudar. Você não muda porque, eu tenho que mudar porque senão eu não vou ter um emprego, não vou continuar no emprego, não vou ser um bom empresário, não vou ser um bom autônomo, não vou ser um bom marido, não vou ser uma boa esposa, não vou ser um bom filho, não. É acompanhada de novos hábitos. Você muda e os hábitos vêm consequentemente. Então é isso. Os exemplos que fazem acontecer a mudança na mente são acompanhadas de ações continuamente para que venha mudar. A mudança só acontece assim,
Quando você toma uma atitude, sendo dolorosa, doída, você até chora para tomar a atitude certa. Sua mente começa a mudar. Você começa a mandar informação para o seu cérebro. Não é desse jeito mais, é desse jeito. Ele está me tirando do automático. Você está forçando a sua mente sair do automático. Você está forçando o seu corpo a entender que essa máquina está tendo um novo controle. Você está saindo da automação que foi programado. As coisas vão acontecer. Tá certo? Então vamos fazer hoje uma finalização diferente. Vamos finalizar de maneira diferente hoje. Eu quero que você feche os olhos, se endireite seu corpo, posição de poder, e mentaliza tudo aquilo. Eu quero que você procure mentalizar algo sólido, algo que está na sua mão. E este algo que está na sua mão e é sólido, você mentaliza a conquista, a compra ou a venda com muita força. Se é uma venda, mentaliza alguém comprando, negociando com você agora. Se é adquirir, mentaliza você adquirindo esse bem, eu sei. Se é a sua família que está brigando, tendo briga direto, mentaliza não brigar mais. Se é a traição, mentaliza não trair, não ser traído. Mentaliza você não praticar mais erros. É difícil, mas evitar de fazer erros. Vou deixar alguns segundos para você mentalizar. Se você conseguiu mentalizar isso em no mínimo uns 18 segundos, pode ter certeza que cedo ou tarde vai acontecer. Mas treine o seu pensamento, mentalizando aquilo que você quer conquistar em 18 segundos, até conquistar. Não mentaliza outra coisa. Olha, eu quero ter meu carro próprio. Então mentaliza você comprar esse carro próprio em 18 segundos. Sem falar, não desvie seu pensamento. Seu pensamento é só naquela compra. Eu mentalizo vender, fazer o meu loteamento e vender o loteamento de chácara, de lotes. Mentaliza. Mentaliza a venda. Olha, eu mentalizo vender aquele carro, aquela casa. Mentaliza 18 segundos no mínimo. Começa a treinar o seu pensamento. Começa a treinar o seu pensamento para destravar, para sair dessa mesmice, nesse hábito antigo, nessa crença limitada. Você tem que sair dessa limitação do seu pensamento. Você tem que ser ilimitado. Você tem que obrigar a sua mente a entender que ela é ilimitada. Faça isso todos os dias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia que está na tua presença. Que o Senhor possa consagrar os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso respirar, o nosso ouvir, o nosso enxergar, o nosso ouvir, o nosso agir. Que o Senhor consagra tudo que falamos, que pensamos, que determinamos. Consagra as nossas ações, consagra nosso ambiente de trabalho, nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de, meu Deus, de parentesco, nossa família. Consagra o nosso trabalho, os projetos. Aonde a gente for, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos consagrando. Nos livra-nos de todo mal, livra-nos dos pensamentos negativos, livra-nos da mediocridade, livra-nos da soberba, livra-nos do orgulho, do egoísmo e faça que a gente seja um pedacinho de conquista do Senhor. Nos mostra que nós precisamos de Ti. Governe a nossa vida, Senhor, porque se o Senhor governar a nossa vida, nós conseguimos governar o que o Senhor nos deu aqui na terra. É isso que eu lhe peço. Entrega as nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, certo? E estaremos amanhã novamente, às 4h50 da manhã, na Conexão Prosperar Sem Errar, com o método DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, certo?
Um forte abraço para vocês, um beijo. Obrigado por tudo. Bora para cima, bora crescer. Tchau, tchau, pessoal.